Saudações automotivas, senhoras e senhores. Falo oficialmente no carro em que mais andamos, na unidade de carro de teste que ficou com a gente mais tempo e que nós andamos o maior número de quilômetros. Pois bem, estamos falando de um Jeep Commander Limited TD 350 versão 2.0 a diesel, galera, que nós fomos para a Chapada dos Veadeiros. Quem ainda não assistiu o vídeo, por favor assista, tem aí vídeos aí para trás contando toda a história da viagem e mostrando como é legal viajar de carro, que é uma das minhas coisas preferidas de fazer e que tem vantagens que só andando de carro você terá. Pois bem, esse vídeo na verdade é uma conclusão um pouquinho mais técnica, porque lá a gente mostrou muito sobre a viagem, muito sobre como são os lugares, a gente aproveitou bastante e mostrou também um pouco como foi o uso do carro. Aqui eu vou concluir um pouco para vocês, principalmente para você que está procurando um Commander, seja novo ou usado. Pois bem, vamos primeiro aos números, senhoras e senhores. Temos aqui, desde que pegamos o carro, um número de economia no painel do Commander de 14,6 km com litro de diesel. Eu não acredito que este valor seja real, acredito que ele está sendo um pouco otimista, mas eu também não acredito que está muito longe disso. Acredito que ficamos ali na casa dos 13 km com litro de diesel, que está muito bom para uma viagem que foi feita sem andar ali abaixo do limite, sempre no limite da via, fazendo uma ultrapassagem, às vezes acima do limite da via. Uma viagem que pegou muita estrada de terra, uma viagem que pegou muita lombada, são cidadezinhas pequenas, então tudo isso pesa contra o consumo, e no caso eu acho que se fez 13, tá muito bom, galera. Ali o que mostra na autonomia do tanque, eu confesso que não é muito real, é muito próximo também, mas deve ter um erro de uns 10, 15%. Então sempre fica ligado ali se eu for viajar com o comandão. Mas o tanque eu achei bastante satisfatório. A gente andou longos percursos, inclusive partes sem postos de gasolina ali na região de Goiás. E aí essas partes a gente não teve problema, a gente sempre manteve o tanque abastecido o máximo possível. E aí a gente andou 300, 400 km em regiões sem postos, tranquilo, também não tivemos nenhum problema, tá? De quanto estamos falando? Estamos falando de 3.510 km e 500 metros, que vai virar só mais 4 km que eu estou indo neste momento devolver este automóvel lá onde a gente pega os carros para teste. Pois bem, algumas conclusões sobre o carro. Por que eu estou fazendo novamente uma conclusão, sendo que a gente já teve a avaliação completa desse carro no canal? Porque muda um pouquinho o seu parâmetro. A gente normalmente testa o carro exaustivamente uma semana, e esse exaustivo que a gente consegue é dentro da nossa rotina aqui na cidade. Às vezes a gente consegue conciliar uma viagem, mas aqui foi uma overdose de Commander. A gente dirigiu muito Commander, e eu volto a afirmar que ele tem uma excelente posição de dirigir, como um SUV. Você tá mais sentadinho aqui, é muito confortável, tá? Para uma viagem longa isso não cansa. O banco elétrico é bastante prático e a lombar também te ajuda ali na hora de dirigir. O painel digital, na minha opinião, é muito bom, principalmente por ter a velocidade grande ali no meio. Isso ajuda demais, galera, a você não ficar perdendo o foco. Quando você está na estrada, você tem uma velocidade grande, essas estradas são cheias de radares, que às vezes você toma um susto ali, você está andando a 120 e aí de repente é um radar de 60, então você tem uma velocidade grandona aqui para ver. O assistente de faixa, eu confesso que eu desliguei ele 99% do tempo, tá? Assim como eu desliguei aquilo que me deixou um pouquinho irritado, que é aquele sensor de placa que fica ali piscando, porque nem sempre ele está lendo a velocidade correta. Inclusive a primeira coisa que eu fiz antes de sair de casa foi desligá-lo, coisa que a Jeep podia dar uma aprimorada. Quando você ligar o carro, ele podia puxar a configuração anterior de quando você desligou o carro e não ter que ficar entrando aqui no menu para desligar isso, que é bastante chato. Mas não é nada que eu deixaria de comprar o carro. E um detalhinho que me deixou um pouquinho incomodado foi essa parte do farol aqui. Se ele estiver no alto, aqui no seletorzinho do lado esquerdo, e você pressionar para frente aqui, ele vai aparecer o Azinho dentro do farol ali, e aí ele vai ficar no automático, lendo aqui pelos sensores e ligando o farol automático quando ele julgar necessário e quando ele julgar possível. Agora, se você quiser um farol alto ligado o tempo todo, você tem que voltar o seletor aqui para o farol aceso e aí sim empurrar a manoprinha para frente. Na estrada de terra isso me embananou um pouco,
faltou conhecimento ali na hora de ligar desse jeito, porque eu usei o farol automático o tempo todo. Eu acho que dentro do automático podia ter uma forma de você ligar o auto, porque na estrada de terra o sensor não funciona direito aqui, ele não enxerga a faixa, não enxerga os carros, e aí obviamente ele não vai ligar. Falar um pouco de motor. Uma coisa que me deixou bastante contente, não faltou motor em nenhum momento. A gente não tá falando de um carro esportivo, a gente tá falando de um SUV pesadão, mas com esse motor 2.0 turbo diesel, eu não senti falta de motor em nenhum momento. Inclusive fizemos algumas ultrapassagens, porque tinham aquelas estradas de mão dupla que tanto incomodam, deixam a gente preocupado na viagem. Então, não foi uma coisa que eu senti falta, não super impressiona, mas não decepciona de jeito nenhum. E nós viajamos em 2 pessoas, boa parte do caminho, e depois uma outra parte do caminho a gente viajou em 7 pessoas. Com 7 pessoas, o motor sente um pouco mais o peso, obviamente. E aí você tem que ter um pouquinho mais de cautela na hora de fazer uma ultrapassagem. Mas não acredito que seja uma coisa que jogue contra o carro, tá? Outro detalhe legal foi isso. A gente pôde testar ele de uma forma muito versátil. O Commander tem um verdadeiro latifúndio de porta-malas quando você tá com 2, 3, até 5 pessoas. Então você tem mais de 600 litros. E quando você precisa utilizar ele com 7 pessoas, e volto a afirmar coisas que falamos na avaliação e no vídeo da viagem, que são pessoas pequenas lá atrás. Temos 2 amigas que tem 1,60 m, elas foram lá atrás. Para elas não foi incômodo. Para uma pessoa com mais de 1,60 m, também acho que não vai ser tão legal. Só se for um trajeto muito curto. A gente viajou 240 quilômetros, fizemos 2 paradas para todo mundo esticar as pernas e tudo mais, mas o fato é que para uma viagem curta dessa, a gente conseguiu encaixar legal esse assunto dos 7 lugares. E aí sobrou um pouquinho mais de 200 litros de porta-malas, onde nós acomodamos as nossas mochilas, que foram os principais itens utilizados para essa viagem. Afinal, não dava para levar mala, sabendo que a gente ia andar com 7 pessoas. Então a gente fez ali malas mais reduzidas, íamos para um lugar que usava muito roupa de calor, e a gente foi para muita cachoeira, então o pessoal levou bastante roupa de banho, coisas que ocupam menos espaço. Talvez se essa viagem fosse feita num clima frio, seria um problema bem maior. Mas o fato é que esses 200 e poucos quilômetros de deslocamento de ida e depois 200 e poucos de volta foram bem cumpridos com esses 220 litros de porta-malas. Não é o usual, não acho que é o que a maioria das pessoas vai fazer. Mas se você tem um carro desse e você vai viajar uma parte com 7 pessoas, saiba que sim, é possível. Você vai ter que fazer um Tetris ali no porta-malas que vai resolver o seu problema, certo? Outra coisa interessante de falar, o câmbio desse carro é bastante inteligente, eu achei muito bom. Ele tem respostas bem satisfatórias para o motor a diesel, que normalmente tem câmbios letárgicos. Esse aqui me agradou bastante. E em velocidades altas, ele mantém um giro baixo, isso me agrada bastante. Porque você está com o carro ali num regime de giro baixo, você sabe que você vai gastar menos combustível, que você vai ter um carro mais tranquilo para viajar e roncando menos. O motor a diesel já é um pouquinho mais barulhento do que um motor a combustão de gasolina ou de etanol. Então você tem um giro baixo, você tem menos ruído e você tem bem menos gasto. O câmbio me agradou demais. Falar um pouquinho dos predicados desse carro, porque nós pegamos muita estrada de terra e nós pegamos muita uma parte de trilha, tá? Muita estrada ruim também. Utilizei por algumas vezes o modo aqui, o Sand Mud, quando ele coloca o carro no 4x4, liga a reduzida e ele desliga o controle de estabilidade. Na hora de fazer algumas subidas em algumas pequenas trilhas que a gente passou para chegar a algumas cachoeiras, eu utilizei isso e de fato o Commander não deixa absolutamente nada a dever em momentos 4x4. Ele tem entrada, ângulo de entrada e ângulo de saída um pouco prejudicado em relação ao seu companheiro Compass, tá? Mas é muito pouco, não acho que vai ser um problema para um uso como o que nós fizemos. Talvez para uma trilha mais pesada o tamanhão dele possa dar uma entaladinha em algum lugar ou uma raspadinha, mas o fato é que para as trilhas leves que nós fizemos, isso não foi problema nenhum, mas já fez com que ele sobressaltasse sobre carros normais que estavam andando lá. Então tem alguns lugares que nós chegamos muito bem e que outras pessoas não chegaram ou sofreram muito com carros que não eram SUVs 4x4. Agora vamos falar também dessa coisa dele ser um SUV. Vocês sabem, todo mundo, que eu brigo muito aqui no canal sobre esse nome que virou popular para todos os carros, o SUV, e na verdade eu acho que muitos são crossovers. Mas no Commander eu sinto uma personalidade de SUV, um carro grande, robusto,
que grande também, vamos tomar cuidado, porque ele tem só 30 centímetros a mais com o Compass. Talvez não seja uma coisa tão descomunal, tá? Que não vai te incomodar, mas que vai te trazer muito conforto de porta-malas e vai te trazer um carro com essa característica de robusto que eu gosto muito. Quando eu pego um SUV eu penso nisso, pneus mais altões, ou seja, nada de rodas gigantes, ou seja, um carro que você vai passar pela buraqueira, vai passar pela estrada de terra sem grandes problemas, de forma macia, de forma confortável, que você vai subir alguma coisa um pouco mais alto, algum degrau. Então o Commander me traz essa sensação de SUV dentro das proporções brasileiras. Eu acho que ele é o mais próximo de um SUV raiz, que na base para um entusiasta seria um chassi sobre carroceria. E aqui não, a gente tem um monobloco, mas ele tem a personalidade de um SUV legítimo. Eu gosto muito disso e já falei várias vezes que eu gosto da personalidade do Commander e gosto da personalidade do Renegade. O Compass é o que eu sinto um pouco mais anestesiado. É o SUV mais vendido do país, galera, e ele é muito bom. Mas eu reafirmo, se eu fosse comprar um Compass e tivesse perto de um Commander e pudesse gastar um pouco mais, ou em vez de pegar um Compass topzera das galáxias, pegar um Commander um pouquinho abaixo, eu pegaria um Commander, porque eu gosto demais do Commander e dessa forma de dirigir do Commander de SUV de verdade. Você olhar aqui, você tem realmente um carro compridão, esse espaço de sobra, ou seja, se você for viajar, uma viagem longa, mas com 4 pessoas e muita mala, ele vai te atender, coisa que o Compass vai te deixar mais apertado. Enfim, eu acho que esse período com ele me fez afirmar diversos predicados que eu gosto do Commander, pequenos detalhes ali que me incomodaram, mas que não faria eu deixar de recomendar o carro em hipótese alguma. E para fechar, um detalhe que eu gostei demais: esse carro não é um carro hiper 0 km, podemos dizer assim. Muitas vezes a gente pega carros de teste com 5, 4, 2, já pegamos com 800 km, carros bem novinhos, aquele cheiro de novo. E aqui nós pegamos um carro que estava na casa de 36, 37 mil quilômetros, vamos devolver ele com 39 mil quilômetros. Ou seja, é um carro que viveu. E isso é muito legal para mostrar para vocês. O carro não tem barulho interno, o carro não tem barulhos de suspensão. Obviamente que a manutenção dele toda tem sido feita pelas equipes que mantêm os carros de frota, mas dá para ver que é um carro robusto, que vai durar. E que é um carro que eu aconselharia demais para você comprar usado. Porque você pode encontrar um Commander desse aqui, 2022, como é o caso dessa unidade, na casa dos seus 40 mil quilômetros, que vai estar num estado talvez tão bom quanto esse, ou melhor que esse. Depende muito do dono. A gente fala de carro usado, é difícil. Eu já vi carros usados com pouquíssimas quilometragens, infelizmente odiados, e com altas quilometragens muito bem cuidados. Então eu acho que você procurar um carro desse como usado é bem interessante. O carro desse na tabela FIP está abaixo dos 230 mil reais. Se você consegue ter um usado, você pode ter um usado, você tem essa predisposição de procurar e tudo mais, e uma grana para fazer uma revisão, talvez seria uma senhora opção. Ou se você quiser um desse aqui 0 km, também aconselho para você. Você vai gastar na casa dos 299 mil reais, zerinho, com cheirinho de novo. São opções muito bacanas. E de fato o Commander reafirmou que é o meu SUV preferido fabricado aqui no Brasil. O maior carro que a Jeep fabrica no Brasil, e acho que o melhor carro que ela fabrica no Brasil. Afinal, os nossos amigos lá, os Rubicons, são outros patamares de carro. São carros que jogam aí em outros times de produto. Aqui é um produto bastante pé no chão, que eu gosto bastante, certo? Então, se você não assistiu, galera, lá a nossa viagem, corre lá. Se você curte viagem, curte andar de carro, se você é fã do canal, deixa um like aí, deixa um comentário. Isso ajuda demais, galera, demais, que a gente continue crescendo e tenha mais subterfúgios pra gente conseguir continuar a fazer isso que a gente ama e que a gente faz pra vocês, tá, galera? Pra vocês terem toda essa informação que a gente pesquisa bastante, para que vocês façam as melhores compras possíveis, as melhores escolhas, certo? Então, vou devolver o comandão aqui, vou sentir saudade, gosto demais dele e é um carro muito bom. Então, fiquem com Deus. E seguinte, se quiserem ver também a avaliação completa, tem do Commander tanto a diesel quanto do Commander a gasolina, o TD 270. Corre que tem lá no canal. Falou!